Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 81. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano, com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês Deuteronômio, dos capítulos 32 ao 34 e os Salmos 91. Como vocês sabem, estamos lendo a Bíblia de acordo com o método cronológico, na ordem em que os eventos da Bíblia foram ocorridos. Antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada por mais uma oportunidade de estarmos com o Senhor, conhecendo mais a Ti, através da leitura da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor revele a Tua vontade para nós, através da leitura que iremos fazer hoje. Nos dê clareza, nos dê entendimento, que possamos entender o que o Senhor está falando conosco, que possamos Te conhecer mais, que possamos amar mais as pessoas que o Senhor colocar em nossos caminhos, que possamos ver algo novo sobre Você. Direcione as nossas vidas, perdoe as nossas falhas e nos conduza para o que é certo, para a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio capítulo 32. A canção de Moisés. Escutem, ó céus, e eu falarei, ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e que as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre as tenras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele e não como filhos. Que vergonha! São geração pervertida e transviada. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passadas. Pergunte aos seus pais e eles lhes contarão, aos seus líderes e eles lhe explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes ele os protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho, e com cordeiros e bodes cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha que é seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata.
Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas de Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraças sobre eles e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas e espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles, mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fossem sábios e entendesse e compreendesse qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 pôr em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com que até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. Suas uvas estão cheias de veneno e seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isto em segredo? Não selei em seus tesouros? A mim pertence a vingança e a retribuição no devido tempo. Os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor julgará o seu povo e terá compaixão dos seus servos, quando vir que a força deles se esvaiu e que ninguém sobrou, nem escravo, nem livre. Ele dirá: agora onde estão os seus deuses, a rocha em que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles lhe ofereçam abrigo. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo, não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver, feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, que, quando eu afiar a minha espada refugente e a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. Embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança a seus adversários e fará propiciação por sua terra e por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declarei solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. A morte de Moisés no Monte Nebo. Naquele mesmo dia o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim até o Monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha que você estiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram
a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que estou dando ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 33, a bênção de Moisés. Esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em suas mãos. A teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução. A lei que Moisés nos deu, a herança da Assembleia de Jacó. Ele era o rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniam, juntamente com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, mesmo sendo poucos os seus homens. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi, disse: O teu Urim e o teu Tumim pertencem ao homem a quem favoreceste. Tu o provaste em Massá, dispuseste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse ao seu pai e à sua mãe: Não tenho consideração por eles, não reconheceu os seus irmãos, nem conheceu os próprios filhos, apesar de que guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, sejam quem forem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa nos teus braços. A respeito de José, disse: Que o Senhor abençoe a terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente, que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sob a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com as quais ferirá as nações até os confins da terra. Assim são as dezenas de milhares de Efraim, assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se Zebulon em suas viagens, e você, Isacar, em suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifício de justiça, farão banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade, disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Tornou-se o chefe do povo e executou a sua vontade, a justa vontade do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan, disse: Dan é o filhote de leão que vem saltando de Bazã. A respeito de Naphtali, disse: Naphtali tem fartura do favor do Senhor e está repleto de suas bênçãos. Suas posses estendem-se para o sul, em direção ao mar. A respeito de Azer, disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido por seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. Sejam de ferro e bronze as trancas das suas portas, e dure a sua força como seus dias. Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio.
e para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura, numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu abrigo, seu ajudador e a sua espada gloriosa. Seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus altos. Deuteronômio capítulo 34. A morte de Moisés. Então, nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade, Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e Neguebe, e toda a região que vai até o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale em que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos e contra toda a terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Salmos 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira das trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhes darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei, e lhes mostrarei a minha salvação. Amém. Concluímos o livro de Deuteronômio e finalizando com Salmos 91. Mas vamos entender esses últimos capítulos. No Deuteronômio capítulo 32, nós vemos o cântico entoado por Moisés após o término da exposição da lei e da aliança do Senhor.
Com as suas palavras, ele exalta a majestade e a fidelidade de Deus. E ele especialmente tinha muitos motivos para isso. O Senhor restaurou sua vida. Quando tudo parecia que estava tudo resolvido, e ele seria mais um pastor de ovelhas do Oriente. Até que ele viu a sarça ardendo em Horebe e ouviu a voz do Senhor. Mesmo diante da sua objeção e insegurança, o Senhor o encorajou e confirmou a sua vocação. Apesar das muitas boas lembranças, há também os momentos de aflição, e ele canta sobre a incredulidade do povo e a sua maldade, mesmo diante do grande amor, cuidado, provisão do Senhor. Eles permaneceram reclamando e rebeldes. Fizeram para si um bezerro de ouro e o chamaram de Deus, estavam a todo momento dizendo que era melhor ter morrido no Egito, até que por fim o Senhor se irou com disciplina, feriu e matou muitos deles. Então Moisés canta ao Deus que é para ele como um amigo. A esta altura da peregrinação, eles eram íntimos. Como é bom encerrar nossa carreira com um sentimento de satisfação e prazer diante de Deus e diante de todos os que acompanham a nossa vida. No capítulo 33, Moisés abençoa a todo Israel antes da sua partida. Em suas palavras, ele declara que Deus é o grande guia de seu povo e que a salvação vem dele. Não importa qual seja a adversidade ou a tribulação que lhes sobrevenha, confiando no Senhor, eles estariam sempre seguros e receberiam livramento. O grande segredo do sucesso de Israel era a maravilhosa presença de Deus com eles. Por isso não podiam abandoná-lo, deixá-lo ir. Se o Senhor permanecesse com eles, tudo iria bem apesar das lutas. Profeticamente, Moisés prevê que a bênção de Deus alcançará até mesmo os gentios, isto é, a gente que não faz parte de Israel. E vemos que isso realmente aconteceu. A direção e o governo de Deus sobre eles garantiria não apenas a possessão da terra, mas a permanência e o crescimento nela. O povo de Deus deveria se apoiar em sua bondade com fidelidade, devoção e amor. Como é bom servir a Deus debaixo da autoridade, reconhecida e comprovada de seus servos, a quem o Senhor ouve. Muitos escolhem viver longe e não ter comunhão com a igreja, mas esse é um grande erro. E no capítulo 34, nós que estamos nessa jornada toda com Moisés e o povo, nós vemos o relato da morte de Moisés, que após abençoar todo o povo, subiu ao monte e de longe ele contemplou a terra como lhe disse o Senhor. Após isso, ele morreu, mas foi sepultado pelo próprio Deus. Dessa forma, ninguém soube onde o seu cadáver foi colocado. Moisés, o grande servo de Deus, morreu com 120 anos de idade, em boa condição física. Sua visão e força permaneceram até o fim. Não é à toa que antes de morrer ele subiu um monte, algo que exige muita força física. Todo Israel permaneceu em luto por 30 dias, indicando a importância de Moisés para eles. Em seguida, Josué passou a liderar o povo. O capítulo encerra reforçando que nunca mais se viu em Israel os milagres e sinais que foram operados por Deus através de Moisés, o que é um fato. Mesmo em toda a Bíblia, não há relatos tão contundentes da glória de Deus como na saída do povo do Egito e na peregrinação no deserto. Como é bom ver que quando colocamos a nossa vida à disposição do Senhor, Ele age e faz muito além de tudo o que esperamos ou pensamos. E terminamos com o Salmo 91, que é um dos textos mais amados e citados na Escritura. Apesar de seu autor não ser identificado, muitos estudiosos associam a Moisés, por vir logo após o Salmo 90, que leva o seu nome, devido ao estilo literário e à experiência espiritual intensa descrita. Seja como for, o Salmo traz uma mensagem profundamente pessoal em seu tom. Este salmo foi usado para reforçar as verdades espirituais. É possível que tenha sido composto num tempo de perigo nacional, como guerras, epidemias ou perseguições. E o pano de fundo do salmo pode remeter à libertação do Egito e à jornada no deserto, conforme as imagens da peste, dos perigos noturnos e do livramento dos inimigos. E assim a gente termina
mais um livro. Próximo áudio nós entraremos agora na jornada aí de Josué e tenho certeza que será muito especial. Que Deus continue falando ao seu coração e até lá. Tchau, tchau.